Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 7, iniciaremos nossa aula da semana 2, que vem como temática Migrações no Brasil. Fluxos populacionais no Brasil. No Brasil, os aspectos econômicos sempre impulsionaram as migrações internas. Durante o século 17 e 18, a intensa busca por metais preciosos encadeou grandes fluxos migratórios com destino a Goiás, Mato Grosso e principalmente Minas Gerais. Em seguida, a expansão do café nas cidades do interior paulista atraiu milhares de imigrantes, em especial mineiros e nordestinos. No século XX, o modelo de produção capitalista criou espaços privilegiados para a instalação de indústrias no território brasileiro, fato que promoveu a centralização das atividades industriais na região sudeste. Como consequência desse processo, milhares de brasileiros de todas as regiões se deslocaram para as cidades do sudeste, principalmente para São Paulo. Outra consequência do modelo de produção é a migração da população rural para as cidades, fenômeno denominado êxodo rural. Essa modalidade de migração se intensificou nas últimas 5 décadas, pois as políticas econômicas favorecem a grandes latifundiários, empréstimos bancários, além da mecanização das atividades agrícolas em substituição da mão de obra no campo. A região sudeste, que historicamente recebeu o maior número de imigrantes, tem apresentado declínio na migração, consequência da estagnação econômica e do aumento do desemprego na região. Nesse sentido, ocorreu uma mudança no cenário nacional dos fluxos migratórios, onde a região centro-oeste passou a ser o principal destino. Aqui temos uma imagem, onde do chamado êxodo rural, a modalidade de migração muito comum no Brasil, onde a pessoa sai, o indivíduo, vamos falar assim, sai do campo e vai morar na cidade, Ele sai do campo justamente por não ter emprego, não ter como sustentar ele e a família, muitas vezes, vai em direção à cidade. Chegando lá, se depara com um mundo onde, de certa forma, exige-se mão de obra qualificada. Aí encontra um outro problema. Além de não encontrar os grandes centros, os preços dos aluguéis são altíssimos, dificilmente vai conseguir morar nessa região. Aí vai morar em áreas de ocupação, em áreas periféricas, as chamadas favelas, e vai se estabilizar por lá até que se encontre um emprego. E mesmo assim, a partir do momento que ele encontrou um emprego, muitas vezes não vai ser o suficiente para ele manter-se e manter as famílias, e sua família, no caso, e ele vai continuar morando nessas áreas de ocupação, áreas de ocupação muitas vezes áreas de risco, porque não é uma área planejada para ocupação, que causa vários desastres aí. Fatores que influenciam as mudanças nos fluxos migratórios internos. O desenvolvimento econômico em outras regiões, a partir da década de 1960, começou a ocupação maciça de regiões centro-oeste e região norte. A primeira teve como fator a atração da inauguração de Brasília, a construção de Brasília, e posteriormente o avanço do agronegócio. Já na região norte, passou a atrair migrantes a partir da abertura de estradas, como Belém-Brasília, e da criação da Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial. A desconcentração industrial, a partir dos anos de 1990, as políticas de isenção de impostos e doação de terrenos feitas por estados e municípios acabaram atraindo as empresas para as diferentes regiões. Muito comum, esse fato recente, já vem algumas décadas ocorrendo no Nordeste, uma vez que não era uma região industrializada. Hoje, a partir do momento da doação desses terrenos, da isenção de impostos, acaba de certa forma atraindo as empresas para se instalarem nessas regiões. Consequentemente, a implantação da oferta de mão de obra nesses locais impulsionou o recebimento de imigrantes.
O avanço da urbanização. Nas últimas décadas, a urbanização avançou pelo Brasil, o que proporcionou a melhoria na infraestrutura de transportes, de telecomunicações e de energia elétrica, favorecendo a geração de empregos em locais até então menos desenvolvidos. Uma vez que para se instalar uma empresa em determinada região, deve ser uma empresa dotada de infraestrutura. Essa infraestrutura requer uma boa rede de transportes para escoamento de mercadorias, tanto de matéria-prima, também recebimento de matéria-prima, né? As telecomunicações é importantíssimo e energia elétrica também para, de certa forma, a operação dessas máquinas de produção. Com a principal motivação para a migração é buscar por melhores condições de vida e trabalho, à medida que ocorre a distribuição mais equilibrada das ofertas de trabalho, a busca por outros lugares para morar tende a cair. O Brasil e os fluxos internacionais. Em termos relativos, vale a pena destacar que na última década houve um aumento de 160% na entrada de imigrantes no Brasil. Tal fenômeno foi provocado em parte pelo crescimento econômico do Brasil no período de 2013 a 2012, que tornou o nosso país atraente para vizinhos, mas também pelos problemas ocorridos em diferentes latinos, como por exemplo a Argentina, que viveu uma grave crise no ano de 2000, né? O Haiti, arrasado por um terremoto em 2010, e a Venezuela, que sofre da crise econômica desde 2013, mas que se agravou principalmente em 2016 e 2017. A maior parte das migrações envolvendo o Brasil é interna, com destaque para o forte êxodo rural ocorrido no Nordeste para o Sudeste entre os anos de 1940 e 1970, e a migração de retorno, intensificada a partir da década dos anos de 1990, da década de 90, do Sudeste para o Nordeste, uma vez que foi se instalado indústrias naquela região, e que gerou emprego, fazendo com que o nordestino conseguisse se manter na sua região de origem. Outros dois fluxos internos importantes é a transhumância, e o movimento pendular, ambos movimentos migratórios de caráter temporário. Aqui temos duas imagens, para representar melhor esses movimentos aí, A transhumância ao pé da letra seria o pastoreiro, onde de certa forma migra pelo território em busca de alimentação para suas cabras, mas a transhumância também pode ser aplicada do indivíduo que migra pelo território em busca de emprego. Uma vez que ele não consegue, que ele perdeu o emprego naquela região, ele muda até para outra região, outra cidade, outro estado, em busca de emprego. Já o movimento pendular, a migração pendular, é onde a pessoa mora numa cidade vizinha, e vai para outra cidade trabalhar, Um exemplo claro aí assim, é muito comum a gente ver esse tipo de migração, Essa migração pendular, Eu coloquei até um esquema como se fosse um pêndulo, de relógio, onde ele vai e volta, Ou seja, muitas vezes sai de manhã, trabalha o dia todo nessa cidade maior, Geralmente é assim que acontece, onde se tem um emprego, e ao fim da tarde volta para a cidade, fazendo com que a cidade em que ele tem a sua casa seja também chamada de cidade dormitório, onde simplesmente ele trabalha, a vida dele toda é na cidade vizinha, ele vai apenas para dormir, para descansar, e retornar no outro dia pela manhã. Importantes fluxos internacionais. Porém, no passado houve importantes fluxos internacionais ao destino no nosso país, e saindo dele também, comum, muitos brasileiros estão espalhados pelo mundo. Os principais fluxos de migração entrada de estrangeiro no Brasil foram de portugueses e escravos africanos, no século XIX, Até o século XIX chegaram também os italianos, os italianos e alemães, de 1850 a 1900.
Tivemos a chegada dos japoneses também, né, de 1900 a 1920 aproximadamente. Também de outros países asiáticos também. Né? É comum ver pessoas de outros países instalados aqui no Brasil. Dos anos de 1970 até hoje, a maioria dos que chegaram aqui são latinos. Né? É muito comum ver bolivianos ou descendentes de bolivianos aqui, haitianos, né? Desembarcar no Brasil em busca de oportunidades. Vale destacar também que muitos entram ilegalmente e acabam se tornando vulneráveis e exploradores de mão de obra, né? Ou seja, entram aqui no Brasil de maneira irregular e encontra sempre alguém disposto a empregá-los, porém em condições subhumanas, né? De certa forma, eles chegam aqui ilegalmente, se tornam vulneráveis aos exploradores de mão de obra e que aumenta cada vez mais, né, engrossando essa estatística de trabalho escravo no país. Quanto à saída de brasileiros. Já quanto à saída de brasileiros, 3 fluxos merecem destaque. O primeiro foram os sulistas, né, e paulistas que nos anos de 1950 e 1970 migraram para o Paraguai. Esses brasileiros que moram no Paraguai são chamados de brasiguaios, né, em busca de terras mais baratas nesse período. Isso ocorreu em virtude da modernização agrícola e do consequente encarecimento das terras no Brasil. Depois foram os descendentes, né, de japoneses, né, que são chamados decassegues, né, que por conta da crise econômica do Brasil dos anos de 1980 resolveram ir para o Japão. Esses brasileiros que moram no Japão são chamados de decassegues. Essa migração não é definitiva e muitas vezes os brasileiros que vão para lá acabam trabalhando em empregos insalubres e de remuneração baixa para os padrões japoneses, o que faz com que muitos retornem ao Brasil depois de algum tempo. O terceiro fluxo que a gente pode citar se intensificou a partir dos anos de 1990, quando muitos brasileiros foram tentar a sorte nos Estados Unidos, né, seguindo o caminho de tantos outros latino-americanos. Assim, atualmente os 3 países com maior número de imigrantes brasileiros são os Estados Unidos, o Paraguai e o Japão. Aqui nós temos um mapa, né, onde mostra a imigração brasileira, os locais no exterior com maior número de brasileiros. Né. Tem destaque aí os Estados Unidos como principal, né, os Estados Unidos, até a parte do Alasca lá em cima, o Japão, alguns países da Europa, né? O Canadá também ali assim tem um número razoável, a Argentina, né? Muitos brasileiros que moram na Argentina, Paraguai, principalmente, né? Pela tonalidade, Bolívia, Austrália, temos brasileiros de várias partes do mundo aí. Esses seriam apenas os principais. A crise dos refugiados do Brasil, né, gerou alguns problemas aqui, né. O Brasil é um país tradicionalmente aberto aos refugiados, né, e projeta uma imagem de país tolerante no mundo. Por isso tem se tornado um destino de acolhida para vários refugiados que se veem obrigados a deixar seus países. Apesar disso, esses novos habitantes só apresentam 0,05% da população, número bem baixo, né? Segundo os dados do IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, publicado em 2017, os maiores contingentes de solicitantes de asilo no Brasil são os sírios, né? 22,7%, temos angolanos, 14%, colombianos, 10,9%, congoleses, né, do Congo, na África, libaneses, 5,1%. A crise econômica e social na Venezuela também fez com que a população daquele país viesse para o Brasil buscar uma nova vida, né? Dos dados da Organização Internacional da Migração, a OIM, Agência das Nações Unidas para a Migração,
revelam que o Brasil recebeu cerca de 30 mil venezuelanos nos anos de 2015 e 2018. Grande parte dos venezuelanos, porém, não são considerados refugiados, e sim imigrantes. Aproximadamente 8.231 venezuelanos pediram asilo no ano de 2017, conforme o Ministério da Justiça. Como o Brasil atravessa sua própria crise política e econômica, teme-se que a xenofobia cresça no Brasil. Né? Essa xenofobia seria o pavor, né, a imigrantes, né, onde se traz um discurso junto com a xenofobia que esses estrangeiros estão roubando o emprego dos brasileiros, né? Uma vez que não é assim que realmente funciona, né? Aí temos algumas reportagens sobre a xenofobia, né? Xenofobia contra os orientais cresce no Brasil, principalmente nesse período da Covid-19, né? Onde tem a mídia, você vê algumas pessoas criticando os chineses, fala-se até uma conspiração chinesa em torno desse coronavírus, e que de fato eu particularmente não acredito. A xenofobia ainda é difícil ser denunciada no Brasil. Xenofobia cresce no Brasil com o Congresso, no governo Bolsonaro. Parem de comer gatos venenosos com relação aos chineses, né? Cresce denúncias de xenofobia no Brasil. É isso, esses seriam os problemas que têm se encontrado aqui no Brasil. Aqui tem um cartaz também estranho aqui, né, de extrema xenofobia aqui, onde diz: burro, aprenda a falar, escrever o português direito. Tudo isso porque sou brasileiro. Olha só, intolerância total. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos, até a próxima.